Bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui. Agradeço ao Francisco Banha a oportunidade que deu de trocar ideias no seio desta comunidade e abordar alguns problemas que eu creio que são problemas que se põem transversalmente a todos os atores presentes e que, designadamente, a nós, Beta, com as nossas características, nos tocam especialmente. Eu resolvi centrar a minha intervenção não numa panorâmica do que está feito, mas tentar centrá-la mais naquilo que não está feito e que nós gostaríamos que estivesse feito. E acho que é um tema que fica e que pode ser objeto de trabalho subsequente e que potenciador de outras iniciativas. Eu começava só por situar os investimentos em startups. Este gráfico é qualitativo porque eu não tinha números completamente exatos, mas o panorama do investimento em startup comparado com o investimento em outros tipos de capital de risco é mais ou menos daquele tipo nos últimos anos em Portugal. E vê-se que a questão dos startups é extraordinariamente residual em termos da atividade de capital de risco. A situação atual do financiamento às startups, a todos os early stages, de uma maneira geral, é caracterizada pela não viabilidade das soluções tradicionais como fonte de financiamento, mas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, enfim, quase nos últimos 13 anos, se calhar por influências do Francisco, muito seguramente por influências do Francisco, assistem-se ao aparecimento de algumas tentativas do lado da oferta de capital. Essencialmente, todos nós nos lembramos recentemente do apoio do Compete a fundos de capital de risco especializados, do apoio e do aparecimento dos Business Angels como figura devidamente enquadrada do ponto de vista legal em Portugal, os subsídios do CREN, que são uma parte não negligenciável. CREN, antecessores e sucessores, seguramente, continuarão a ser uma parte não negligenciável do financiamento a este tipo de startups tecnológicas inovadoras, e até a atuação do capital de risco público com iniciativas como a rede a que o Francisco se referiu de integrar os Business Angels no financiamento a projetos tecnológicos que necessitam de volume de investimento maior para arrancar, a sua disponibilidade para sindicar investimentos com outros capitais de risco, portanto, no sentido de atuar sobre carências que eram reconhecidas por todos. E esta questão, toda esta atuação, faz com que o equity gap, que é a ausência de capital de risco para o arranque, tenha diminuído significativamente nos últimos 10 anos. Todos nós que estamos na atividade sentimos que nos últimos anos, de facto, o financiamento de startups e o investimento em muito early stage é diferente e é mais facilitado agora do que era há 10 anos atrás. Agora, o problema é saber se, isoladamente, isto é um bem ou um mal. Porque a consequência direta deste facto, à partida, toda a gente acha que bem que estamos, porque os startups já estão a ser financiados, mas isto atira o problema de financiamento das empresas para o segundo round. E aí o problema tem uma maior dimensão e, em muitos casos, tem uma dimensão que não é suportável pelas entidades financiadoras, pelos Business Angels, que eu também sou, não é seguramente, e por Venture Capital do estilo da Beta, especializadas em investimentos tecnológicos, pequenas e especialidades em investimento, também não é. Portanto, reparem que um projeto falhar logo no início tem um custo, claro que tem um custo, mas se falhar 3 ou 4 anos depois tem um custo muito maior porque tem os custos incorridos e acumulados, portanto, o falhanço tem um impacto negativo muito maior na economia.
Portanto, estamos, após o financiamento dos startups, estamos perante um dilema, um nice problem. Esta é a questão. O insucesso de um projeto constitui um problema. Claro que é um problema para os promotores, mas para as entidades financiadoras isto é um problema. Problema no sentido de qualquer coisa que não esteja previsto. Problema no sentido de gestão. Não é. Porque todos nós, quando gerimos um portfólio de investimentos, sabemos que X% vão ser sucesso e Y% vão ser insucesso. Isto é o modo como nós nos posicionamos na tomada de decisão, designadamente na entrada da atividade, e, portanto, já estamos a contar que uma determinada percentagem de projetos vai falhar. O que nós temos é de identificá-los cuidadosamente e fazê-los falhar o mais cedo possível para que o custo económico desse falhanço seja o menor possível. Portanto, a questão do insucesso de um projeto não é um problema. E o sucesso? E aqui é que se põe a questão que eu acho mais lamentável em termos do nosso ecossistema, do nosso sistema de financiamento. É que o sucesso de um problema, de um projeto financiado nesta ótica de startup tecnológica, muitas vezes é um problema, porque se chega àquilo que foi estabelecido como a conclusão do investimento inicial e se encontram todos os financiadores e promotores num beco sem saída. Porque, reparem, por exemplo, casos concretos. Eu acho que interessa muito casos concretos. Temos um projeto que tem uma prova de conceito e depois tem um trabalho de miniaturização. Depois da prova de conceito, é um dispositivo, mas que tem de ser miniaturizado. E os promotores e a maior parte dos programas focam-se na prova de conceito. São 300 ou 400 mil euros. Até é possível obtê-lo neste sistema, com Business Angels, com a Beta, com os fundos que nós temos. É razoável admitir que se consegue esse financiamento e depois chega-se ao fim da prova de conceito, o que é que acontece? Pronto, agora vamos tratar da miniaturização. E aí começa o dilema das entidades. Porque é preciso um novo round de financiamento e a prova de conceito, quer dizer, não vale nada. Se nós tivermos um pacemaker deste tamanho, não estamos a resolver problema nenhum. E como é que vamos arranjar o financiamento depois agora para tratar da miniaturização, depois de provar que aquilo tudo funciona, até ultrapassando as expectativas? Os investidores que já investiram estão numa situação de fraqueza enorme na negociação do segundo round. Porque a outra entidade financeira diz, tudo bem, então nós investimos ao par. É preciso 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Mas vão investir ao par em cima, sem se lembrarem que para esse sucesso já houve 10 projetos que a entidade que financiou o Seed Capital teve de matar. Pronto. E isto cria um problema que não está resolvido. Quer dizer, também, infelizmente, não trago aqui no bolso a solução dele, mas é um problema que se põe e que eu acho que é o maior problema que as empresas de base tecnológicas vão enfrentar agora nos próximos 10 anos. Porque elas foram todas financiadas, as que foram insucessos, estava já nas expectativas de cada um, de cada financiador, não causa problema nenhum, mas os sucessos, imaginem que nós temos, por exemplo, o que não é, para quem conhece os projetos que neste momento têm probabilidade de ter sucesso nesta fase, não é nada de admirar, mas que temos, por exemplo, 20 sucessos a necessitar de umas dezenas de milhões de euros cada um, porque estamos a falar de dezenas de milhões. Por exemplo, chegar com um medicamento a uma fase 2, não é? E estatisticamente podem ver que antes disso não há praticamente transações nesse mercado, transações de empresas, custa 40 ou 50 milhões de euros. Bem, um dispositivo clínico de fase 2 custa para aí 10 milhões obter a certificação e poder lançar no mercado. Se nós tivermos 10 projetos desses, 10 grandes sucessos em Portugal na área da biotecnologia, quer dizer, não há
capital disponível em Portugal para os poder financiar. Pronto. E, a fortiori, as entidades que contribuíram para o seu lançamento, que correram a maior parte do risco, não têm capacidade negocial nenhuma. Portanto, o segundo round de financiamento é um problema que se põe a todo o sistema de financiamento, mas especialmente a quem investe nos primeiros rounds. Algumas questões, eu agora elenquei aqui algumas questões que acho que são questões que normalmente não estão respondidas, mas que antes do primeiro round de investimento nos devíamos preocupar com elas. Primeiro é se quando chegar ao segundo round se já há alguma coisa no mercado, no produto, se já há mercado, se já há algum cast de operações, que normalmente não há, e naturalmente, não é? Em muitos projetos não há, mas a estratégia de financiamento, se há ou se não há, é completamente diferente. E se o projeto, para sobreviver, precisa mesmo do segundo round, porque muitos empreendedores usam vendas de serviços, vendas de partes. Eu tenho uma empresa que estou ligado, por exemplo, que estão a tentar fabricar um determinado produto. Mas, neste momento, estão a vender partes do produto que já estão concluídas a concorrentes, isso, quer dizer, salvaguardando na medida do possível a sua especificidade, mas poderem submeter para realizarem cash de operações para poderem sobreviver, porque não têm hipótese de ir para o segundo round. Ou então prestações de serviços, também se vê muito em empresas tecnológicas. Claro que isto tem a contrapartida, desfoca do projeto principal, pode fazer perder a janela de oportunidade. Neste momento a questão do timing é muito importante, mas são questões que devem ser devidamente ponderadas antes do investimento. Depois, quando chegar a este momento, qual é o alinhamento dos acionistas? Porque esta coisa dos sindicatos de investimento é muito interessante, é fundamental, mas se eu invisto, ou um business angel investe com uma sociedade, que tem N milhões à disposição para este tipo de investimentos, quando chega, ou quando gastou, quando se consumiu os 500 mil ou 1 milhão do primeiro ciclo, do primeiro round, quando chegar ao fim, quais são os interesses? Ambos querem continuar a investir, ou um quer continuar a investir e o outro tem de desinvestir. Pronto, e a ponderação desse alinhamento de interesses é fundamental. E depois, os novos acionistas, porque aí entram então os novos acionistas e temos de verificar quem serão os novos acionistas, quem se podem interessar por este projeto. Se são entidades ligadas ao negócio, que são as que mais facilmente, ainda numa fase de grande risco, vão avaliar o risco, não é? E até podem investir para fazer o chamado veto de gaveta, e acabou o projeto. Se são parceiros puramente financeiros, que trazem o valor financeiro e não aportam outro valor. E neste segundo caso, muitas vezes também o que se verifica é que se uma entidade, se uma grande capital de risco, um grande fundo de 100 milhões, de 200 milhões, grande à nossa escala, quiser investir num projeto em que lá estamos, quem é que acham que vai privilegiar esse novo investidor? Os promotores ou os investidores do primeiro round? Quem é que lhes faz mais falta? É claro que é muito simples, não é? E eu tenho assistido a propostas dessas, dizer assim, ok, toda a gente entra a operar e depois damos um prémio muito grande em caso de sucesso aos promotores. Portanto, mas isso desalinha completamente e mata o investimento do primeiro round. E nós temos de estar preocupados com isto quando estamos a tomar a decisão de investimento do primeiro round. Portanto, temos uma questão que é o ciclo de financiamento. Nós temos, a anteriori, definir bem o que é o nosso ciclo de investimento do projeto e financiá-lo até ao fim do ciclo. O ciclo é até o momento em que haja um ponto de liquidez, em que eu livremente posso dizer, ok, então se
ou saio, ou me garantem a saída, e até garanti-la contratualmente, porque os objetivos são diferentes, nós podemos sindicar, ok, corremos esta parte deste risco, mas se isto acontecer, então acontece aquilo, e isso pode ser garantido a anteriori do ponto de vista contratual. Só é preciso é que culturalmente os agentes estejam preparados para isso. Depois, o fim portanto, o investimento relativamente a cada ciclo. Depois temos a questão eu peço desculpa, mas eu termino já, estou mesmo a acabar. Temos a questão que o facto de ter existido esta crise que nós todos atravessamos fez com que os ciclos se alongassem todos, o que retirou liquidez ao mercado. Havia agentes que estavam preparados para que o ciclo tivesse uma determinada duração. Nos bons projetos, são aqueles que ele não vai desinvestir à pressa, dizem, ok, este foi bom, então eu vou continuar nele até atingir, mas como todas as tomadas de decisão são adiadas, das decisões de investimento, portanto, houve um aumento de duração dos ciclos que não foi ponderada e há uma diminuição da liquidez dos agentes financiadores. E depois, outra questão que temos de ter em conta e que é normalmente muito pouco considerada em termos de projetos tecnológicos, que é a necessidade de dar visibilidade aos projetos, porque eles dificilmente nos segundos ciclos e nunca daí para a frente serão financiados em Portugal. Portanto, é necessário ter uma estratégia de visibilidade montada e, para isso, precisamos ter uma política de proteção da propriedade intelectual devidamente ponderada, e isso custa caro quando é feita com bons agentes. Quer dizer, experimentem, quem está ligado a projetos, pedir propostas de estabelecimento de uma política de proteção e pô-la em prática, redigir patentes e meter patentes a um bom gabinete de advogados, ou de Boston, ou de Londres, e ver quanto é que isso pode significar em termos de custos dos projetos. E depois, claro, os projetos, como é difícil, estão subfinanciados, começam a cortar nas coisas que não são consideradas urgentes e acaba-se a cortar nas coisas importantes. Para acabar, só algumas ações concretas que a empreender por quem de direito, não sei, se estivesse a falar em inglês era pelas authorities, não se sabe bem quem são, mas a partilha de risco, a alavancagem de investimento. Isto já esteve em vigor e não há nenhum programa de apoio público neste momento que faça isso, que é uma sociedade de capital de risco, diz assim, normalmente eu invisto em projetos de meio milhão ou de 1 milhão, tenho aqui um projeto muito bom, são 5 milhões. Nas mesmas condições, eu, meto a cabeça, portanto, alavanquem o investimento. Porque isto permite captar muitos investidores especializados em determinados sectores e não aquele investidor generalista. Depois, a partilha assimétrica de rendimento. Isto é feito com os business angels, muito bem feito, e há outras maneiras de fazer. Noutros países é feito para venture capital de maneira tradicional, a partir do segundo round, para atrair empresas de venture capital especializadas e, portanto, é feito normalmente e não há razão nenhuma para que não seja também feito cá. Criar linhas de dívidas para as sociedades de capital de risco e fundos de capital de risco. Isto não é feito cá também, é feito em muitos outros países, nomeadamente no Canadá, e, em princípio, o risco do portfólio é muito menor do que o risco dos projetos individuais. E, portanto, nós vemos os PME Invests, vemos essas linhas todas abertas a investir em projetos individuais. Não há razão nenhuma, porque, na medida em que o risco é muito mais baixo, também a taxa de juros seria, atrevo-me a pensar, muito mais baixa, para não serem financiados por dívida fundos de capital. Obviamente, de entidades credíveis e idóneas, isso, mas todos nós temos a CMVM como entidade supervisora. Depois, entrar nos projetos em parceria com os investidores estrangeiros. Isto é muito importante, porque, e eu sei que existem, por exemplo, designadamente a Caixa neste momento tem clubes cujo objetivo é o networking com fundos e com decisores de fundos e que fazem isto, mas é uma atividade fundamental, porque dificilmente um estrangeiro vai pôr dinheiro em Portugal, não é? Ou nos exige que se mude a sede do projeto
para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, o que inviabiliza todos os investimentos anteriores que são feitos com fundos europeus e, portanto, não é possível do ponto de vista legal, ou não bancar dinheiro se não for com um parceiro português a quem ele dê credibilidade. E, portanto, só as empresas de capital de risco ligadas às instituições públicas é que, de uma maneira relativamente fácil, ou às grandes empresas, de uma maneira relativamente conseguem isso. E depois, outra coisa, que parece que quem investe não gosta de investir. Quer dizer, é a atitude que tomam algumas entidades de não facilitar a saída dos pequenos investidores. Os pequenos investidores, quando saem, é para que criam liquidez no mercado para novos investimentos. Não saem, a maior parte deles, nem eu, não saem para saírem a reformar e para ir para férias. E, portanto, algumas atitudes que, por exemplo, que para pequenos investidores não permitir a saída de um investidor de 300 ou 400 mil euros num projeto que já vai no valor de pré-money nos 2 dígitos de milhão, não faz qualquer sentido, porque não acrescentam nada como investidor, a não ser que acrescentem do ponto de vista tecnológico, mas não acrescentam nada como investidor, não criam liquidez para o mercado primário, para os novos investimentos, e fazem arrastar uma posição que apenas deve existir se for pretendida pelas pessoas. Portanto, são algumas questões que eu acho que neste momento, passado estes primeiros anos dos investimentos tecnológicos, há 10 anos, que foram realmente significativos de uma mudança da filosofia do capital de risco, ou até podemos mesmo dizer do nascimento do capital de risco aqui em Portugal, mas agora o problema não é, na minha opinião, o financiamento em pré-seed, mas o criar na tomada de decisão de investimento, o tomar as precauções para que o segundo round possa ser bem sucedido. Muito obrigado.